A paz. Hoje a mensagem está em Marcos 6 e fala sobre a morte de João Batista. João Batista era o primo de Jesus que veio para anunciar a vinda de Jesus. Ele batizava nas águas e depois, quando Jesus veio, ele começou a batizar com o Espírito Santo. Foi João Batista que batizou Jesus e João Batista ficava ali, na beira do rio, batizando, pregando o Evangelho de Deus, falando sobre o arrependimento, os pecados e a salvação. Naquela época, o rei era Herodes, e Herodes, ele gostava de João Batista. Ele temia João Batista, ele sabia que João Batista era um enviado de Deus. E na Bíblia fala assim: porque Herodes temia João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas, atendendo o de boa vontade, o ouvia. Só que Herodes, o rei Herodes, ele era casado com Herodias, que na verdade Herodias não era a mulher oficial de Herodes. Ela era casada com Filipe, que era o irmão de Herodes. Era uma mistura. Então, ela era esposa do irmão de Herodes, Filipe, mas ela vivia com o rei Herodes. E ali, ela, toda vez que ela passava por João Batista confrontava ela, confrontava sobre o pecado que ela estava fazendo. E ela morria de raiva dele, e ela fazia de tudo para matar ele. Só que João Batista era guardado pelo rei Herodes, que gostava dele. Até que teve uma festa, que era o aniversário do rei Herodes, e a filha de Herodias foi dançar para o rei e os convidados, e o rei Herodes se agradou muito da dança dela. E ele disse para ela: escolhe o que você quiser, até a metade do meu reino eu te dou. E ela, sem saber o que pedir, foi falar com a mãe dela. E a mãe dela disse: pede a cabeça de um batista numa bandeja de prata. E foi isso que ela fez. Ela pediu a cabeça de um batista. E o rei Herodes ficou muito entristecido com isso, porque ele gostava de João Batista. E na Bíblia tem falando isso. O rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar, porque a palavra do rei era um decreto. O que ele falava, ele tinha que cumprir. Então, ele tinha prometido para ela que daria o que ela quisesse. E ela pediu a cabeça de um batista em uma bandeja de prata, e mesmo triste, o rei Herodes mandou degolar João Batista e ofereceu para ela numa bandeja de prata. E isso não está diferente dos dias de hoje. As pessoas, elas cultivam muita raiva dos cristãos, e se elas pudessem, elas degolavam a nossa cabeça em uma bandeja de prata. E eu sempre, quando tem falando sobre o cristianismo, cristãos no Instagram, eu sempre dou uma lida na mensagem, né? Nos comentários. E os comentários sempre de ódio sobre os cristãos, e dizendo porque esse povo não some da terra, porque esse povo não deveria existir, eu odeio esse povo. Então as pessoas têm muita raiva dos cristãos, porque nós falamos sobre o pecado, nós falamos sobre o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus confronta mesmo. O Evangelho de Deus, ele prega sobre
as pessoas saírem do pecado. E o Evangelho de Deus, ele não confronta só quem está no pecado. Quando nós estamos na igreja e a palavra principal e o pastor, o pregador, fala sobre confronta sobre a palavra, sobre o arrependimento, sobre a salvação, é, a, o evangelho é tão poderoso que ele não só confronta quem está no pecado, mas ele confronta também aqueles que estão dentro do propósito de Deus, que serve a Deus, que tenta sair do pecado. Traz o temor à palavra, né, sobre as nossas vidas. Nós começamos a pensar, será que estamos dentro do propósito realmente de Deus? Será que estamos fazendo a coisa certa? Começamos a pensar sobre a nossa vida e analisar. Então, a palavra de Deus, o Evangelho é muito poderoso. Ele não só confronta quem está no pecado, mas confronta também a nós que não, não somos santos, mas vivemos tentando sair do pecado, né? Então, se até hoje as pessoas morrem de raiva dos cristãos, quantas notícias nós vemos por aí que os cristãos estão sendo mortos por pregar a palavra, por pregar o arrependimento e a salvação, confrontando as pessoas para sair do pecado. E quantas pessoas estão nas ruas pregando e são ofendidas e são agredidas por estar pregando a palavra. E geralmente eles falam que estamos pregando uma palavra de ódio, uma palavra de discriminação, mas não, gente, na verdade, nós estamos falando sobre o amor, porque nós podíamos nos consertar, saber da verdade e querer a salvação, buscar a nossa salvação sozinhos. Mas não, nós não queremos ser salvos sozinhos. Nós queremos salvar almas, buscar almas para que as pessoas se arrependam, saiam do pecado, para também ser salvos junto conosco, né? Então, só que as pessoas não encaram assim. As pessoas encaram como palavras de ódio, como palavras de discriminação. Mas não é isso. Isso, o que nós tentamos passar para as pessoas é o amor de Deus, né? O amor para que as pessoas saiam do pecado, para que elas possam também ser salvas. Nós não queremos ser salvos sozinhos. Nós temos uma missão na terra de buscar, de alertar e buscar para Deus muitas almas. E, não tem como falarmos de Deus sobre o Evangelho sem ter um confronto, né? Porque é sobre o pecado, né, que as pessoas vivem. Eu também já fui confrontada sobre o pecado. E, quando nós somos confrontados com o pecado, nós não aceitamos. No primeiro olhar, nós achamos que a pessoa está sendo chata, que a pessoa. Quem é ele para estar nos confrontando se também são pecadores? Sim, todos nós somos pecadores. Até a nossa morte, vamos viver em pecado, né? Vamos viver em pecado, mas nós temos que buscar sair do pecado. E só que nós não queremos sair do pecado e ser salvos sozinhos. Nós queremos buscar almas para Deus. Queremos que as pessoas também se libertem do pecado, que as pessoas sejam salvas.
E não é diferente da época de João Batista. João Batista morreu simplesmente por estar ali, querendo levar a salvação para as pessoas, alertando as pessoas que Jesus está vindo, que a cada, não só a vinda oficial de Jesus, que está próxima, mas a cada dia, Jesus volta a cada dia para todos nós. Porque hoje estamos aqui vivos, mas amanhã Jesus pode estar voltando para cada um, né? Através da morte. Então, que nós possamos nos arrepender, sair do pecado, porque o pecado é uma prisão. Eu posso escolher seguir a Jesus e não estar no pecado. O pecado está cada dia na minha frente, mas eu digo, eu não vou pecar. Eu quero a minha salvação, então eu não vou pecar. Então eu sou livre, porque eu posso escolher. Eu tenho uma opção de pecar, mas eu posso escolher não pecar. Então eu sou livre. Então aquelas pessoas que acham que são livres, que estão ali vivendo no pecado, na bebedeira, na prostituição, em muitos outros pecados, elas acham que elas estão livres, mas elas não são livres, porque o pecado está ali e elas escolhem o pecado. Então elas não são livres, elas são presas à vontade de Satanás. Porque é isso que ele quer, prender as pessoas no pecado, nos vícios, para essas pessoas irem junto com ele. Porque ele não quer ir para o fogo do inferno sozinho. O objetivo dele é levar quanto mais pessoas ele puder levar. Então, essas pessoas que se julgam livres, na verdade, elas não são livres. Elas estão presas no pecado. Já eu sou livre, porque o pecado está aqui na minha frente, mas eu tenho a escolha de não pecar. Eu tenho a escolha de não querer pecar e querer ser salva, morar com Deus. Então, o que acontece, e não é diferente da época de João Batista, que as pessoas enxergam isso com ódio, né, sobre os cristãos, que se pudessem, arrancava nossa cabeça também, como Herodias fez com João Batista. Mas que o evangelho seja pregado, que os cristãos não tenham medo por ser perseguido, por quererem a nossa cabeça, que nós possamos pregar cada dia mais o Evangelho sem medo, porque Jesus está voltando e nós temos a obrigação de passar o Evangelho da salvação e do arrependimento para as pessoas. Agora cabem a elas escolherem se querem continuar no pecado ou se libertar do pecado e, após a morte, morar com Deus. E é essa a mensagem que eu deixo hoje para vocês. Que nós possamos ser livres, verdadeiramente livres, e não presos ao pecado. Amém.